Olá, gente! Bem-vindos! Como é que vocês estão? É o seguinte, eu tive a ideia de dar a cara a tapa, de iniciar esse vídeo falando um pouquinho em holandês, para que vocês possam ter o seu próprio julgamento quanto à minha língua, à minha pronúncia, enfim, eu vou dar a cara a tapa mesmo aqui para mostrar para vocês que o negócio não é fácil, não é simples, beleza? Tomar um cafezinho aqui e incorporar o holandês. Pega essa. Hoi allemaal, ik ben Bruna. Ik ben 36 jaar. Ik woon in Nederland al 13 jaar. Ik woon in Rotterdam. Bijna 14 jaar eigenlijk. Wordt het 14 jaar in januari. Ik ben de moeder van Sofia, een meisje die 9 jaar is. En ik ben getrouwd. Mijn man is Nederlander. Maar wij praten niet zoveel Nederlands thuis. Wij praten meer Engels thuis. En dit is mijn YouTube kanaal. Hier deel ik veel ervaring over mijn leven in Nederland als buitenlander. En natuurlijk als Braziliaan. Vandaag wil ik praten over Nederlands leren. Ik spreek Nederlands gewoon genoeg om te communiceren. Het is geen perfect Nederlands. Ik maak heel veel foutjes, maar de bedoeling is dat jullie weten dat de nieuwe taal, het is niet makkelijk om te leren. Je eigen taal zelfs weet je niet alles van. Soms als ik moet Nederlands praten, voelde ik een beetje onzeker met de taal. Ik voel mezelf een beetje stom. Ik denk ik klink stom eigenlijk. Sorry, ik moet dat nog een keer zeggen. Ik vind mijzelf niet stom. Dat bedoel ik niet. Het klinkt een beetje stom, weet je. Ja, vandaag ga ik praten over hoe heb ik Nederlands geleerd. Er is één ding dat ik heb hier in Nederlands geleerd. Is dat proberen is leren. Hoe meer je probeert, meer je leert. Het gebeurt heel vaak dat sommige volgers van mij, van Bruna com 2 N's, mijn kanaal, op Instagram of hier op YouTube, die vragen hoe heb ik de taal geleerd en hoe blijf ik bezig met de taal. En vandaag ga ik wel een beetje over dit praten. Welkom. Olá, minha gente! O que vocês acharam dessa introdução aí? Ó, chega, eu falei mais alto agora quando falo em português, né? Quando a gente tá falando na língua que a gente tem mais precisão, normalmente a gente fala mais alto. E aí vocês conseguiram até sentir um pouco pela minha linguagem corporal ou pelo tom da minha voz que o meu holandês não é perfeito. E sim, eu sou muito insegura com a língua. E vira e volta, aparece gente nos meus canais, né? Como eu falei pra vocês aí na introdução, gente, não vou retraduzir tudo não, vocês leram, né, na legenda. Mas isso é muito pertinente, né? Primeiramente, vamos começar do início, né? Eu acho que você não pode ser muito difícil com você e parar pra pensar, vamos pensar logicamente. Quantos anos você aprendeu pra aprender a sua língua mãe? Né? Bebê lá. Demorou no mínimo aí 2 anos para começar a fazer frases mesmo que fizessem sentido, né? Penso eu. Claro, cada criança tem seu tempo, não vamos entrar nesse assunto. Vivendo num ambiente onde tá todo mundo falando com você, todo mundo te estimulando, todo mundo, você demorou aí 1 a 2 anos para começar a falar mesmo de verdade. Agora imagine num lugar onde você nem estimulada tá sendo. Tô sendo sincera, porque aqui na Holanda é muito difícil de você aprender a língua. Eu acredito que não seja tão difícil, por exemplo, nos Estados Unidos, que tá ali todo mundo falando inglês. Aqui as pessoas também falam inglês, então se você já fala inglês, isso já dificulta. E se você não fala nenhuma das línguas, chega aí a minha primeira dica pra você. Qual língua aprender primeiro? Eu acredito, na minha mera opinião, não sou profissional, não sou psicóloga, não sou professora, nada disso, mas dos anos que eu moro aqui, se você não fala nem inglês nem holandês, eu acredito que é melhor você aprender o inglês. Por quê? Porque o inglês é uma língua universal. A maioria dos holandeses, para não dizer 90%, acho que a gente só exclui aí os idosos, pessoas que moram muito interiorzinho, que não tem contato com internacionais. Salvo, gente, muita pouca gente não fala inglês aqui, de verdade. E segundo, é uma língua que você vai poder usar quando você viajar para outros países, se for de férias, se você quiser ir para outro lugar, outros países aqui da Europa. Não tô falando outro continente, estou falando viagenzinhas por aqui mesmo. O inglês vai só abrir portas para você, oportunidade de trabalho, enfim. Se você já vem para a Holanda falando inglês, aí, meu amor, não fica só no inglês não, porque é o seguinte, o inglês ele vai te ajudar, né, na viagem, abrir porta, nanana, mas se você pretende mesmo se integrar, principalmente se você tiver num relacionamento com um holandês, ou se você tiver vindo pra cá, mesmo que expatriado, mas numa empresa que é holandesa, cara, aprende a língua. Não porque moet, niet omdat het moet, mas não é porque você é obrigado por causa do inburgering, mas porque abre portas.
tanto na sua vida social, quanto na sua vida profissional, quanto em casa. Se você depois resolver ter filhos, ou se você já vem com seus filhos, vai ajudar na questão da escola. E quando eu tô falando, parece que eu tô falando assim de maneira muito óbvia, né? Claro, aprender a língua, mas, gente, no dia a dia, a língua faz uma diferença tão grande para você reclamar de um recibo que veio errado, para uma pessoa falar com você uma coisa sem entender o que a pessoa falou para você, sabe? Porque tem gente que é covarde, abusa disso, de você não entender da língua pra fazer você se sentir mal. Não tô falando mal dos holandeses, mais uma vez, existe gente boa, ruim, existe gente boa aqui, gente boa no Brasil, gente ruim aqui, gente ruim no Brasil. Não estamos falando de nacionalidade, estamos falando de pessoas, e sim, isso pode acontecer. A língua mesmo, eu sendo casada com um holandês, como eu falei pra vocês no início, eu e o Dani, a gente não fala muito em holandês, assim, sempre, né? Eu faço aulas particulares de holandês. Na verdade, eu dei uma pausinha agora, depois das férias, mas continuo praticando mesmo sem ter aula e eu vou dizer a vocês como. Então, se você ainda não deu um like nesse vídeo, é muito importante. Olha, eu tô aqui sentada toda despojada, é um papo de amiga mesmo, porque se através dos meus vídeos eu consigo ajudar vocês, seja com experiência, com uma dica, com um aplicativo, alguma coisa que eu passar pra vocês, sabe como vocês me ajudam de volta? Se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, participando e principalmente compartilhando. Se você puder pegar o link desse vídeo e colocar nos seus stories, principalmente se você tá chegando na Holanda, ou se você conhece alguém, você tá em grupos, compartilha os meus vídeos, tá? Isso é uma forma de gratidão e de troca muito boa que a gente pode ter juntas e crescermos juntas, né? Então, curte meu vídeo, compartilha e vamos embora. Como muitos de vocês já sabem, eu vim para a Holanda para ser au pair. Eu falava inglês o tempo inteiro na casa, acredito que seja do interesse dos pais que eu também falasse inglês com as crianças, então não havia uma necessidade de eu falar holandês, mas eu sempre fui muito interessada. Mesmo sem saber se ficaria na Holanda ou não, eu ficava um pouco desconfortável com a situação de sentar na mesa e todos eles estarem falando holandês, às vezes as crianças ficavam olhando para mim e eu não tinha ideia do que eles estavam falando. Então eu sempre fui muito curiosa, muito interessada e eu procurei fazer um cursinho de holandês desses bem básicos, de 2 vezes por semana, mesmo no ano de au pair. No início, só falando inglês, eu consegui me virar muito bem. Mas na vida social, só com internacionais. E aí vamos pelo começo. Logo no início, eu já sempre fui muito interessada em aprender a língua e eu acho que isso fez muita diferença na minha vida hoje. Eu acho que muita gente que chega aqui, chega muito deslumbrado com viajar e fazer compras, ir atrás de boys e não sei o quê, e esquece do primordial. Aí vem o primeiro ponto. Eu acredito que quando você logo chega, que você tá empolgada com as coisas, que você quer, né, desbravar o país e conhecer as comidas, conhecer as pessoas, esse é o momento de você começar a ter contato com a língua. Eu acho que o meu interesse logo lá no início fez toda a diferença para o holandês que eu falo hoje. A curiosidade e o interesse logo no início fez todo sentido, porque eu ainda estava muito animada. Hoje, a vida na Holanda, para mim, e eu acredito que para pessoas que estão aqui 3, 4 anos, já não é a mesma dos primeiros meses, né? E quando começam a aparecer as dificuldades de quando você migra para um lugar, o idioma, para entrar na sua cabecinha, fica mais difícil ainda. Então, assim, minha segunda dica aqui para você é, se você tá chegando, se você tá para chegar, tá tendo um relacionamento com alguém, já comece, tá? Porque enquanto a sua cabeça tá assim, ó, super animada, mais rápido você vai começar a aprender, coisas novas vão vir com gostinho diferente para a cabecinha de vocês, tá? Para quem tem a obrigação de fazer o hambúrguer, que já é uma coisa muito mais chata, então acho que a questão da obrigação diferencia aí o interesse, né? De quando você tá curioso e quando realmente é uma coisa que você é obrigada a fazer. Eu diria para você, obviamente, procurar ajuda profissional, né? Procurar ir professores ou escolas de idioma especializados em hambúrguer. Não apenas professores de holandês e tal, né? Porque hoje em dia você pode pegar um aplicativo e ir treinando e tal. Eu, por exemplo, hoje uso muito o Duolingo. Podia ser um patrocínio isso aqui, né, Duolingo? Você usar dessas pequenas, né, aplicativo, música, etc. Procure ajuda profissional pra ir atrás do hambúrguer. Eu já divulguei muita gente aqui no canal que faz, ó, tem a DOT, a Escola de Idiomas, tem aula de holandês, que é o que vocês conheceram, o Martin, que era o meu professor aqui também. Tem a Compasso Social, que eu também já divulguei aqui, que eles ajudam, dão todo o direcionamento pra questão do hambúrguer, do exame de integração, etc. Então, pra quem tem essa obrigação, eu recomendaria procurar
a ajuda profissional mesmo para você fazer o exame e passar logo, se livrar dessa dor de cabeça, né? Se é que eu posso dizer assim. Eu não precisei fazer o exame, mas como eu disse a vocês, eu sempre fui muito interessada. Então, mesmo que quando terminou o meu ano de au pair, isso foi em 2011. Em 2012, quando eu resolvi ficar, já tava namorando com o Dani e tal, a prefeitura ainda dava um sponsor, né? Eles pagavam pra gente fazer, pra gente aprender a língua, porque é interessante pro país que a gente tenha esse contato e a gente aprenda, né? Então eu resolvi fazer o NCTUA, que é um exame um pouco mais avançado, que aliás é o nível agora do Imburger, se eu não me engano mudou esse ano, parece que o nível do Imburger agora é esse, o NCTUA, e aí eu acabei fazendo esse, que é o Status Exam, se eu não estiver errado, isso foi lá em 2012, tá gente? Faz tempo. Então eu passei, e o básico do básico eu aprendi ali. E, gente, começou mesmo a vida da Bruna. Já não era mais au pair, eu comecei a trabalhar e tal, e eu me envolvia muito com brasileiro. E isso, gente, foi um ponto negativo, tá? Eu acho que parece clichê, mas assim, não foi 100% negativo, porque eu acho que ajuda muito você estar em contato com brasileiros, principalmente quem já tá aqui um pouco mais tempo, porque vai acabando te dando mais dicas, né? Vai te familiarizando um pouco mais com as coisas aqui. E também quando bate aquela saudade de você falar a sua língua, dá uma saudade de você comer uma comidinha, uma coisa, você tá na comunidade, nos eventos brasileiros, é muito bom. Mas, pra aprender a língua, não é. Porque, gente, em meio a tanta coisa que nos desconforta na imigração, máquina de café. Tchau. Então, em meio a tanta coisa que nos desconforta nessa experiência que é imigrar, é clima, é comida, é sogra chata, é desafio, é andar de bicicleta, etc. A língua é mais um deles. Então, é normal, é natural que a gente sempre queira ir para o lado mais confortável. Fazer amigas brasileiras, né? Assistir Globoplay. Ai, tô a fim de ler, vou pegar um livro brasileiro. É muito natural que você escolha sempre pelo português, pelo brasileiro, pela comida brasileira, etc. Porque é onde está o seu conforto, o nosso conforto. Mas se o seu objetivo é aprender a língua, porque vai de objetivo também, às vezes você não, né? Dane-se. Mas se o seu objetivo é aprender a língua, fuja! Eu tenho Globoplay em casa, mas não é uma coisa que eu sempre tive. Novela. Gente, eu tenho anos, por exemplo, tem memes da novela Avenida Brasil que eu não sabia porque eu não assisti. Foi uma novela, né, que estourou no início da minha vida aqui na Holanda. Hoje que eu tenho Globoplay, 10, 13 anos mais tarde, eu assisti a novela Avenida Brasil. E assine um streamer holandês. Essa aí é a minha terceira dica. Gente, uma maneira que eu aprendi a falar holandês na doida, como diz na minha cidade, na doida, foi assistindo realities em holandês. Tipo Big Brother, sabe? Só que não era Big Brother, não. Eram outros realities. Reality shows são maravilhosos de assistir, porque é uma maneira que a gente tem de ver as pessoas falando espontaneamente, palavrão, gíria, né? Então, eu aprendi muita coisa de holandês assistindo reality shows. Não significam que eles são bons, tá? A maioria é brigando com o ex na ilha, o ex no barco. É uma confusão. Eu, por exemplo, gosto muito de um que é as Housewives de Amsterdã, que são as mulheres ricas que moram em Amsterdã, né? As donas de casa. E, na verdade, são empreendedoras, etc. Mas eu acho muito legal, porque a gente acaba aprendendo coisa que a gente gosta do nosso dia a dia. Maquiagem, roupas, compras, tarará. Então, é gostoso de assistir reality show. E quando eu falo em reality, não necessariamente tipo esses, mas, por exemplo, às vezes aqueles programas de antes e depois, de arrumar uma casa. Esse tipo de programa é bem legal. Programa de receita também é muito bom pra gente assistir, porque a gente acaba prestando atenção quando eles vão falando ingredientes, cortar, ferver, colocar no fogão, nananã. Tudo isso a gente vai aprendendo também, são coisas que a gente usa no dia a dia. Falando em espontaneidade, a minha terceira dica é você dar uma de doida e falar sozinha. Eu, quando assistia esses programas, ainda assisto de vez em quando, eu pegava uma coisa assim que eu vi, sei lá, uma briga de um casal, uma coisa assim nada a ver, e eu ficava falando sozinha comigo. The man in it. Act!
Eu ficava falando sozinha. O que é isso? Às vezes o Denis chegava, eu tirando onda com ele e falava alguma coisa que eu vi no programa e ele olhava assim pra mim, tipo, onde você aprendeu isso? Fale sozinha, se escute enquanto você estiver falando. Você viu uma expressão nova, repita essa expressão várias vezes, até ela entrar de vez na sua caixinha, sabe? Então essa é mais uma dica que eu tenho. Repita e fale muito sozinha para você se escutar e para você se habituar, para que se torne também natural para você falar essa língua nova aí, né? Eu comecei o vídeo falando pra vocês que eu sou muito insegura com a língua e sou mesmo. Por muitas vezes, pra não dizer na maioria, eu fujo pro inglês, tá? Tô sendo bem sincera aqui com vocês, porque o inglês ainda é muito mais confortável pra mim do que o holandês. Mas eu entendo que os erros, as falhas, a preposiçãozinha errada ali no meio da frase, às vezes a estrutura da frase errada faz parte do meu processo de aprendizado. E abraçar esses erros é entender que, cara, eu não sou robô, eu sou humano e eu tô aprendendo essa língua para me comunicar. Eu não vou dar aula de holandês, eu não vou virar nativa, eu não vou nascer aqui de novo. Eu estou aprendendo a língua para me comunicar, é pro dia a dia, é para eu comprar um negócio, eu reclamar um negócio, se o policial me parar eu saber como responder, enfim. O policial me parar, não, o que eu vou estar fazendo pro policial me parar? Pelo amor de Deus, eu tô fazendo coisa errada, de coisa. Falar outra língua às vezes deixa a gente muito inseguro, né? A gente já tem inseguranças com tantas outras coisas em outro país, imagine falar a língua. Então, aceite que erros faz parte do processo, aceite que o seu sotaque nunca vai ser igual do quem nasceu aqui, né? Isso é importante, isso vai te ajudar a ficar mais positivo aí nesse processo. Gente, eu falei pra vocês dos streamers, mas eu também não posso deixar de dizer pra você ouvir música em holandês, né? Eu vou deixar aqui pra vocês o nome de alguns cantores que eu gosto em holandês, não significa que você vai gostar também, mas que me ajudam a praticar holandês. E o meu favorito é sem dúvida o Snella. Tive recentemente no show dele aqui no Festival Culinésia, porque eu acho que a música é bem leve e devagar. E é um popzinho gostoso de ouvir. Eu gosto muito do Snella, mas também tem o Nilson, tem vários outros. Eu vou deixar pra vocês aqui, pra vocês, né, jogarem no Spotify e tentar encontrar. Legal você pegar a letra e ouvir lendo. E o que você não conhecer, você sublinha. E aí depois faz isso de um housework mesmo, de um dever de casa. Vai catar o que significa cada palavrinha, né? E mais uma coisa que você pode fazer além disso é depois você tentar criar suas próprias frases usando essa palavra. Se você tiver um professor ou um marido, alguém que depois possa corrigir pra você, ótimo. Se não, fica só ouvindo as musiquinhas e também pra você também não ser tão duro com você, né? Coloque em situações em que você precisa falar a língua. E aqui, as pessoas não são tão sociáveis, do tipo, tá com você no ônibus e falar uma coisa com você como no Brasil, né? Aqui é bem diferente. Mas quando você se expõe no sentido de, procurar fazer uma academia, ou ser voluntário em algum evento da escola, participar de alguma festinha, Santa Claus, não sei o quê, se exponha em situações onde você vai precisar falar holandês, porque isso vai ajudar muito, tanto a você se sentir mais seguro, quanto a você aprender, a ter mais contato com a língua. Outra coisa também é você procurar locais onde existem grupos de prática da língua. Tem escolas que oferecem isso, eu não vou saber dizer para vocês quais exatamente agora, mas eu sei que bibliotecas também têm esse serviço, onde pessoas de vários países se reúnem para tomar um café e praticar a língua, tá? Em várias bibliotecas, não só a central, mas aqui a do bairro e tal também tem essa modalidade das pessoas se encontrarem. A única coisa que eu já ouvi falar, eu nunca fui, mas é o que eu ouvi falar é que o grupo é muito iniciante. Os grupos são muito iniciantes. Então, assim, pra quem não conhece a língua, top. Além de ser gratuito, né, porque é na biblioteca pública, pra quem não sabe nada é maravilhoso. Mas pra quem já tá aqui há 2 anos, 3 anos, talvez não seja tão legal, porque é muito básico mesmo. A dica que eu digo é você fazer uso de apps no seu dia a dia. Eu falei pra vocês no início do Duolingo, eu uso esse, mas existem vários outros. Eu acho que você encaixar no seu dia a dia, nem que seja colocar um alarme no seu relógio para você passar 10, meia hora ou até 1 hora do seu dia, dependendo do seu interesse, do nível de interesse seu de aprender. Eu, por exemplo, passo 20 minutinhos por dia. E é verdade isso, não é conversa pra boi dormir, não. Ou antes de dormir, ou às vezes minha filha, eu jogo ela no banho e pego o app e fico esperando assim, ó, do lado do vaso sanitário mesmo. E vou fazendo 20 minutinhos por dia pra não perder a prática com a língua. Porque, gente,
Parece ser impossível, parece ser uma coisa muito difícil, mas olha, se você pensar nos benefícios que a língua vai trazer para você, você vai começar a enxergar esse desafio de outra maneira. E é assim a minha relação com o holandês. O inglês me mantém muito confortável para fazer tudo aqui na Holanda, mas eu às vezes tenho um ranço dessa língua, às vezes tenho um ranço, que a pessoa fala uma coisa, eu não entendo, me dá uma raiva, mas eu penso sempre no lado positivo. Aprender holandês vai me abrir portas aqui na Holanda, no meu trabalho, no convívio social do meu marido, com os colegas dele, com família, com o que for. Uma língua a mais é sempre um benefício, independente de qual língua seja, né? Talvez o holandês seja um pouco menos, porque não é uma língua que é usada em outros países, né? Só, enfim, nas colônias. Mas, enfim, eu tô falando aqui já perdendo o raciocínio, mas vocês entenderam, né? Essas foram as minhas dicas para aprender holandês. Eu espero que você tenha curtido esse meu vídeo de hoje, um pouco dessa minha experiência. Se curtiu, já sabe, né? Deixa o like do amor, se inscreve se é novo por aqui, não deixa de visitar o box de descrição, tá? Porque eu vou deixar algumas coisinhas extras ali pra vocês. E, gente, nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau!